Olá, boa noite. Estamos dando início a mais uma live da Logos. Eu sou o professor Vinícius Silva, um dos sócios da Logos. E estamos dando início, nesse mês de junho, do tópico sobre cultura. Né? E hoje, para dar o início a esse mês, né, que vai ter música, né, vai ter discussões relacionadas à queima de espadas no Recôncavo Baiano, né, para dar o início a essas discussões culturais, a gente convidou, né, um dos professores, consideramos uma das referências nas discussões de cultura na Bahia, né, habilidoso com as palavras, com as letras, né, bastante estiloso, né, o professor doutor Wesley Correia. Deixa eu chamá-lo para dividir tela. Aguardando a resposta. Olá, professor Wesley Correia, referência. Olá, Vinícius. Tudo Tá bem, meu querido? tudo Como é bem, que meu vai? querido? Como vão as coisas? Tudo na paz, e Prazer falar você? contigo novamente. Quanto tempo, florzinha linda. Você viu como tá a Quanto flor? tempo. Tá Quanto linda, tempo, tá meu enorme. amigo? Tá. Pois é, saudade de vocês todos aí, viu? Quanto tempo, querido? Como é que tá as Como é que meninas? vocês estão aí de pandemia? Distanciamento social completo, né? A gente está nesse É, esforço de mantermos em casa, né? Carol continua trabalhando nessa modalidade remota, né? Mas eu sim. tô em casa com as meninas, Maria Flor e Serena, né? Ah, que lindas, que linda. Sofia e Esté também. Gi também está aqui, mandando um beijo para vocês todos, viu? Beijão Em nelas, breve, em né? breve nós vamos nos ver quando Sim, passar todo esse vai passar, essa coisa aí. Isso vai vai passar, passar. Iremos sair mais né? forte, né? Iremos sair mais fortes, sim, com certeza. Tem uma galera entrando E aí já dando abraços, querido. Rapaz, você é sucesso, pois velho. Você é são sucesso. amigos que a gente são amigos. Essa vida corrida que a gente leva, eu tenho ido muito pouco à Cruz das Almas. Mas você sabe que eu gosto muito de, às vezes, vou vou a Sapé-Açu, vou à Cruz e fico ali na praça sentado. Eu adoro aquela praça do Coreto, a Praça da Matriz, fico olhando para as árvores, me Coisa, inspiro, gosto de coisa ver, linda ali, né? gosto de ver as pessoas passarem para ir para a igreja, as famílias ali se arrumando, brincando, as crianças, eu adoro. As Cruz das Almas tem uma vibração maravilhosa, né, meu amigo? As Você cidades de interior. Você é muito sensível a essas manifestações, a esses comportamentos. Você tem um olhar muito clínico, muito atencioso, uma pessoa muito humana, né? Em contrapartida também, você é um profissional que deixou marcas de referência para toda uma geração, né? Eu já aproveito, né, o ensejo, né, que seu currículo é muito vasto. Se eu fosse falar, ia tomar todo o tempo da live só falando do seu currículo, viu? Mas fazendo a apresentação do professor Wesley Correia, né, ele é doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, né, e a Universidade de Lisboa. Atua como professor do Instituto Federal da Bahia no curso de pós-graduação em estudos étnicos e raciais, Campo Salvador. É autor de obras, né? Inclusive no momento que aquele ministério tinha uma representação, o Ministério da Educação, com trechos, né, em provas do Enem, mas o professor Dr. Wesley é autor de livros como Pausa para um Beijo, publicado em 2006, Deus é Negro, de 2013, Estudos Étnicos e Africanos, revisitando questões teóricas e metodológicas, de 2014, Íntimo Vesúvio, de 2017, Discurso, Linguagem, Ensino e Memória, de 2018,
E agora, né, 2020, Laboratórios de Incerteza, né? É esse É, livrinho aqui. Fica contrário, as letras ficam contrárias, mas é o Laboratório de é, Certezas, pela editora Malê. É o livro que eu estou trabalhando agora nesse momento. né, é uma obra assim vertiginosa, Wesley, você, né? Demais. Aproveitar, Vinícius, que nós falamos de Cruz das Almas, e aí homenagear os meus conterrâneos todos com um poema que está no livro novo, na verdade está no Íntimo Vesúvio e veio também para o Laboratório de Certezas, que chama-se Cruz das Almas, né? Sim, E que diz assim: quando eu nasci, não houve anjo apocalíptico, não houve demônios ou profecias de fogo, e nenhum cavalo relinchou de um canto a outro do mundo. Quando eu nasci, não houve Ulisses atado ao mastro do barco, não houve Gaza ou Tel Aviv, não houve Zimbábue, nem os desertos da Namíbia ou do Atacama, mas é certo que houvesse a estranha atração entre opressores e oprimidos. Quando nasci, Dona Florzinha preparou os bolos para o marido vender aos estudantes, Dona Dete foi à igreja, Roque fechou a oficina e foi almoçar. Mais tarde, como em todos os dias, a fábrica Suerdic apitou para a cidade a lida das operárias. Lembro que minha mãe estava cansada quando eu nasci, muito cansada. E que meu pai nos olhava da porta do quarto com seu olhar de homem. Quando eu nasci, já havia a misteriosa paixão que rompe das fendas das pedras de ferro, e a rua Professor Mata Pereira urdia outras belezas. Esse é um dos poemas. Obrigado. Esse é um poema rapaz, afetivo, né? sim, você trouxe Poema da minha pessoas, cidade. sim, você Dona trouxe Dete, pessoas, né? Dona Roque, Dona Dete, Florzinha, seu Turibo da Rua da Estação, quem é de Cruz das Almas, né? Porque essa ele, live tem gente de Rio de Janeiro, tem gente de ele. Pernambuco, tem gente. Quem é da Rua da Estação, Cruz das Almas, conhece figura histórica, Turibo do Bar, né? Não tem É, como. você sabe que outro dia, participando de uma live também, eu falei da experiência daquele bar de Seu Turíbio, porque você tem um bar fixado na década de 80, que é a década que eu nasci. O bar não mudou em nada até hoje. É interessantíssimo isso, né? A gente perceber essa atemporalidade muito atípica daquele bar, porque você tem os azulejos ali, branco e azuis nas paredes, a disposição do balcão, as bombonieres antigas, aquelas que a gente, né, girava, metia a mão, e, quer dizer, tá tudo conservado ali, uma memória viva, dinâmica e, no entanto, conservada. Eu acho aquilo incrível, aquele pedaço da cidade precisa ser visto com olhos mais afetivos. É isso que a gente chama de cultura, não é? Sim, Essa capacidade de perceber os investimentos vitais, investimentos históricos, humanos, que se processam em determinados espaços e que, portanto, para que ganhem maior dimensão social, precisam das políticas públicas de cultura. sim. É por isso que é Precisa importante a desse. gente falar. É importante, Vinícius, que a gente fale da cultura não apenas enquanto fruição, claro, né? Já disse o poeta, a arte existe porque a vida não basta. Nós não suportaríamos a vida sem arte. Sem arte, sem cultura. São conceitos diferentes, mas que vão se encontrar, vão se imbricar em muitos momentos, né? Agora, nesse contexto de pandemia, em que estamos todos em casa, confinados, cumprindo quarentena, etc, etc, a gente viu, todo mundo viu a importância das produções artísticas. E como os veículos de produção, né, as empresas, os grandes produtores de cultura e pequenos produtores culturais também, responsáveis por esse mercado, ao abrirem as portas de suas vitrines culturais, até então produtos fechados,
DVDs fechados, CDs fechados, você tinha que comprar, etc. Shows com ingressos sendo cobrados ali, né? Agora que a gente tem as lives, a gente tem uma espécie de acesso mais democrático a esses bens culturais, ficou claro para todo mundo que a gente não pode viver sem arte, a gente não pode viver sem cultura, não é, Vinícius? Eu acho que Exatamente. primeira importância de nós olharmos para esse tempo enquanto artistas que somos, ou enquanto pessoas sensíveis às manifestações culturais, seja justamente pensar no seu papel estrutural dentro das relações em sociedade, né? Isso é fundamental, tá? Então é por isso que tem sido tão importante que... Tá me ouvindo? Parece que tá travando um pouco a sua imagem, Vinícius. Como é que eu tá não a minha sei se é a imagem? minha, Tá eu tranquila? não sei se é a Meu minha ou é a áudio, estão me ouvindo tua. bem? A tua tá travando. Pessoal, a imagem que tá travando é a minha ou é a de Wesley? Porque aí a gente vai tentar identificar para ver É? se é problema na minha internet ou se é na de Wesley. Acena aí, fala Cadê aí o pra pessoal? Dá gente, um por favor. retorno aí a gente, quem tá assistindo. E aí? Como é que tá aí essa transmissão? Pelo menos o meu aqui parece bem, assim, acho que... Tá interrompendo o sinal? Sou eu ou é o Wesley? É? Será que a É. internet é Wesley? Esse horário Deixa tem eu, deixa eu... várias lives, né? Várias lives Tem. acontecendo. E a rede nacional fica sobrecarregada, né? Exatamente. Será que é Porque melhor aqui assim? Eu tô mais próximo do modem, pode ser, pode ser. né? Vamos Mais continuando, próximo né? do modem. E aí o pessoal vai nos ajudando. Wesley, Sim, inclusive, sim. né, quando você Oi. falou de turismo, antes da gente falar do desmonte da educação, né? Ou da cultura, né? Turismo ainda continua sendo um importante moderador de discussões intelectuais naquele espaço, viu? Ah, isso é fundamental. Isso é Aquele fundamental. balcão dele. Grandes artistas da cidade, como Nelson Magalhães, não nomes importantes das artes, professores da universidade desde Sim, sempre, não é? A antiga escola de agronomia, sim. hoje o FRB, passaram por ali. Então, eu acho que você chama atenção para um aspecto importante daquele espaço, que é a da manifestação do senso crítico, não é, do senso intelectual, do senso acadêmico, do senso artístico, do senso crítico. E é interessante a gente pensar na figura do Turíbio, porque como é que eu poderia definir Turíbio? Turíbio é um senhor de quantos anos ele tem? Mais 90 anos ou Mas mais? ele tá na casa dos 90. Ele é Dona Dete, tá todo mundo ali nessa idade aí, Nessa 90, casa 91. dos 90 É, anos. Né? Eu lembro que quando eu era pequeno eu tinha medo dele, porque ele era meio rabugento, meio ranzinza, assim, sabe? E interessante como essa figura também, ao mesmo tempo, se tornou tão afetiva e foi capaz de promover, né, esses encontros de intelectuais, encontros de artistas, encontros políticos importantes, não é? No momento em que a cidade também já se colocava mais à esquerda, não é? Cruz das Almas sempre teve uma tradição de sim. pensamento e de gestão política mais à esquerda, né? Então, é um destaque importante que você faz, Vinícius, em relação a aquilo ali ser um celeiro de produção de saber mesmo, né? Sim, Dessa epistemologia, essa epistemologia, não é, que está no dia a dia, que enfim, que está nas mãos do espadeiro, nas mãos do espadeiro. Sempre me chamou a atenção porque eu sou sobrinho de espadeiros e vizinho de espadeiros, não é? Então eu comecei também a produzir ali os meus curiscos, minhas espadinhas. E eu lembro que, bom, eu já estava encerando, né, o sisal, o barbante, para enrolar o bambu ali das espadas. Não tinha chegado ainda na produção de pólvora, porque a pólvora ficava para os espadeiros mais velhos, era uma produção mais delicada, etc, etc. E quando eu comecei a estudar processos químicos, eu me interessei muito por química orgânica no terceiro ano, porque eu fui aluno de Paulo César. Então eu cismei que eu ia fazer química,
E olha a minha cara de químico, né? E no final, inclusive, e no final, inclusive, Vinícius, fui classificado para Química aqui na UFBA e para Letras na UFES, então, felizmente, fui para Letras, mas acho que talvez eu fosse um bom químico, né? Mas eu lembro que eu conversava com o Paulo César muitas vezes, então, assim, eu ficava impressionado porque o processo de produção de pólvora é um processo extremamente complexo, difícil, não é? Nos laboratórios do Exército, por exemplo, a produção de pólvora, sabe, é muitíssimo delicada e muitas Sim. vezes não causa combustão. Alcançar o ponto de combustão é difícil. E eu ficava pensando, bom, se num laboratório em que a gente tem toda a precisão para poder produzir pólvora, quantidade de enxofre, quantidade de carvão, né, quantidade dos elementos químicos, ainda assim não se consegue, como é que aqueles homens que eram homens tão simples, não eram pintores de casa, pintores de parede, mecânicos, pedreiros, enfim, vigilantes, não é? Na grande maioria não eram escolarizados ou semi-escolarizados, como eram capazes de produzir pólvora com tanta precisão, com tanta beleza, não é? Com tanto brilho. Então, quando eu tive essa constatação, essa consciência, aí também ficou muito claro para mim que a ideia do saber não estava restrito aos livros, às enciclopédias, não é? Às universidades, muito pelo contrário. Era possível ter na produção diária, no conhecimento que é transmitido geracionalmente, de pai para filho, de filho para neto, etc., etc., que vai perdurando ao longo de uma vida, não é? Sim. Vai marcando um estágio de desenvolvimento social, como esse saber é importante, não é? Depois eu fui ler Paulo Freire, depois eu atentei ao chamado currículo oculto, não é? Que são esses currículos invisibilizados pelas academias e que, no entanto, são fundamentais, são importantíssimos para a manutenção, a preservação da vida. Não é? Grandes tradições, como as tradições religiosas de matriz africana no Brasil, não é? Contaram com a oralidade, contaram com o Sim. saber popular para se manterem. Não é? Já entra um pouco na sua área, que é a história, né, a documentação, a fonte, o registro. Eu acho que falta um pouco nós olharmos para as comunidades tradicionais, sabe, com um pouco mais de afeto, no sentido de entender que tradições fundamentais que marcaram e continuam marcando a nossa existência foram desenvolvidas por comunidades que não estavam na escola, não é? Sim. E que produziram saberes importantíssimos, não é? Diante Importantíssimos. Então, eu acho que dessa. pode falar. Se você me deixar, eu vou falando aqui, falando, então Não, pode, vá me pode, dando os pode cortes. finalizar, pode finalizar a explanação, pode jogar. Não, era isso mesmo. Eu tô lembrando eu falei da pólvora como exemplo, né? Porque a gente está nas vésperas do São João. Infelizmente, um São João muito atípico para a gente, né? Porque a gente não vai ter as festas, mas é importante que nossos corações estejam aquecidos, né? Que as fogueiras dos nossos corações estejam acesas e que sejam fogueiras de esperança, sejam fogueiras de bem-querer, sejam fogueiras de Sim. amor, tá? Eu citei a questão do fabrico da pólvora a partir dessa tradição geracional, mas eu podia falar uma série de outras coisas. Sim. Se você pensa, por exemplo, no processo de decantação da folha da mandioca para produzir a maniçoba, até que ela chegue ao ponto de não ser tóxica ao corpo humano, não é? Aquela folha vai passar por várias lavagens até se tornar uma iguaria. Né? E você fica pensando as etapas do conhecimento, não é? As etapas do conhecimento, até se chegar a esse saber, não, vamos lavar as folhas 8, 9 vezes, porque aí elas perdem a toxina e podem ser ingeridas.
mas eu fico pensando como é que se chegou até aí, não é? Quer dizer, eu acho que é isso. A gente, nesse momento, principalmente, Vinícius, que é um momento tão conturbado que a gente está vivendo, né? Momento assim de recrudescimento do fascismo, não é? Momento de ódio generalizado nos setores da sociedade. A gente tem visto imagens pavorosas aí na TV que são inadmissíveis, não é? Quando eu vejo um grupo de pessoas brancas na frente do palácio, né, do Palácio do Planalto, segurando tochas, emulando o horror da KKK, da Ku Klux Klan, é tão ruim que até o nome embola, né? Até a palavra embola, tá? Que são grupos supremacistas brancos, norte-americanos, responsáveis pelo horror, pelo enforcamento, né, de pessoas negras em praça pública, sem nenhum condenações sumárias, né, sem nenhum rito justo, digno, etc, etc. E pensar que na era da tecnologia, como nós nos consideramos, né, com enfim, a informação aí dada, não é, a princípio ao alcance de todos, a gente pensar que imagens como essa estão presentes ainda, a ponto, não somente no nosso imaginário, mas estão presentes na manifestação, porque se tornam ação, é muito terrível. Eu acho que Horrível. todos os cidadãos, todos nós, Vinícius, temos obrigação moral, ética, social, sabe, de nos indignarmos diante disso. Não está em questão direita ou esquerda. Não é uma questão de divergência político-partidária ou divergência, digamos assim, de concepções não é, de gestão, não é nada disso. As pessoas têm que ter isso muito claro. Sim. Não é? A gente está diante de algo muito perigoso, e que não passa, não é, pela divergência que é saudável. Divergência política, divergência ideológica. Que bom que existem grupos diferentes pensando a sociedade, porque aí a gente deixa de considerar uma hegemonia, tá? Né? Mas essa coisa de manifestação supremacista, as pessoas com tocha, né? Com tocha, aquilo é terrível. Aquilo produz, de fato, um efeito psicológico muito ruim, muito danoso, que é rememorar as cenas do passado, que dizem respeito a esse tipo de postura, e mais do que, além de psicológico, a coisa do presente, de você estar vivendo isso nesse momento, né? E, viu, Wesley, a gente está vivendo esse momento delicado, né? A gente sai de uma estrutura de Ministério da Cultura que conseguiu fazer uma distribuição de identidade no Brasil, né? O Gilberto Gil, quando esteve à frente do Ministério, ele conseguiu fazer uma distribuição em espaço territorial, tentando identificar aquilo que a gente está discutindo aqui, que são as populações tradicionais, né? E tentar fazer a identificação desses espaços a partir dessas estruturas culturais permeadas dentro das classes populacionais, né? A gente não está discutindo o conhecimento científico, a gente está discutindo que esse conhecimento científico ele emana dessas relações socioculturais, né? Ele não existe por si só, ele precisa dessas estruturas de conhecimentos populares para poder se sistematizar, né? Então, logo, esse conhecimento... Vinícius. Você me faz pensar no seguinte: coincidentemente, quando o Gilberto Gil foi ministro da Cultura, eu respondia pelo Departamento de Cultura de Cruz das Almas. Não era uma secretaria, mas era um departamento quase com status de secretaria, embora não tivesse gestão do orçamento em si. Mas muitos projetos que foram pensados à época, como o Dia de Brincar, que era o dia das crianças, a gente fazia uma programação inteira, né, para as crianças da rede municipal, distribuíamos os ingressos, sorteávamos. Eu lembro que a gente fazia todo um trabalho junto à empresa de calçados, não é, Bibi, então a gente conseguia distribuir sapatos para as crianças, colocar sorteio, enfim, era uma programação bem interessante. Tinha ao final
uma peça teatral às 5 horas, que a gente fazia também na praça. Isso, eu lembro também que no São João, no Circuito de São João, uma coisa que me comoveu muito, Vinícius, é que os artesãos vinham de Maragogi-Pinho para Cruz das Almas, para poder expor no São João, e eles ficavam completamente à deriva. Assim, o mínimo que era garantido para eles era assim, um espaço no circuito da festa para que eles pudessem expor ali as peças de cerâmica, não é? E a primeira coisa que eu fiz quando assumi o departamento foi mudar essa realidade, chamar primeiro, né, os artesãos para um diálogo honesto, sincero, não é, para entender quais eram as expectativas daqueles profissionais. Fizemos uma praça de artesanato, porque eu fiz questão, era uma coisa solta, dispersa. Eu falei assim, não, vamos concentrar o artesanato, até para fortalecer, para ser de fato um ponto mais atrativo para os turistas, para os visitantes. Então pegamos um espaço grande que tinha ali bem em frente mesmo ao circuito, e ali fizemos a praça de artesanato, e nós colocamos todos os artesãos, sobretudo porque eu lembro muito de Maragogi-Pinho, porque era o maior contingente que nós tínhamos. Mas tinha gente de Cachoeira, tinha gente de Nazaré das Farinhas, tá? Tinha gente de Feira de Santana. E a primeira coisa que eu fiz foi assim, vamos organizar a vida dessas pessoas aqui. Garantir hospedagem para eles, então pegávamos uma escola ali próxima, arrumamos as camas, com dignidade, com banheiro, com sabonete, sabe, com... As refeições também, nós passamos a produzir refeição, tinha um refeitório ali da prefeitura, então a gente começou a usar o refeitório para poder garantir a alimentação, não somente dos artesãos, mas de toda a equipe que trabalhava no São João, né? Então as pessoas almoçavam no refeitório, então a comida era levada para os postos onde eles estavam hospedados, e a gente conseguia... Enfim, à noite eles estavam felizes da vida, gratos, porque diziam, poxa, nunca tivemos isso e é muito bom, sabe? Porque a gente sabe que vai sair daqui cansado, mas tem onde dormir, a gente não vai ficar à toa. Então, essa coisa que você fala em relação assim, a territórios de identidade, que é uma política que começa lá no início de 2000, né? Início ou meados de 2000, 2004, 2005, ela serviu também para que a gente pensasse em garantias de direitos através das políticas públicas no setor cultural. É por isso que, para mim, é muito deprimente, é muito difícil ver, por exemplo, a cultura como está, sendo jogada de mão em mão, total desrespeito. Até hoje a gente não tem um plano de cultura apresentado, deixamos de ser ministério, passamos a ser uma secretaria, agora a pasta está sob domínio do turismo, né? Do turismo. Então, uma série de equívocos, né, que a gente tem presenciado, e não é só isso não, Vinícius. Observe que a gente tem tido um ataque muito sistemático às artes. Sim. É preciso pensar, é preciso se perguntar a razão de que, não é somente aqui conosco, não. Ao longo da história, em todos os governos fascistas, neofascistas, totalitários, as artes sempre foram perseguidas. Então, eu acho que cumpre a nós uma pergunta central, que é por que o setor cultural, o setor artístico, assusta tanto governos totalitários? Essa Exato. pergunta é fundamental. E diante desse desmonte, Wesley, né, que a gente está presenciando, um desmonte, né, bastante veemente, né? Eu acho que o propósito desse governo que está é justamente acabar, né, com a cultura, que resumiu a cultura ao turismo, né, como se cultura fosse passear, né, visitar pontos turísticos. Eu acho que ele entende que cultura é isso. Então, diante de uma situação pandêmica, né, que estamos presenciando, né, como é que fica, né, a produção cultural
nesse tempo de pandemia. Até pouco tempo atrás, né, coisa de 20 dias, a gente viu uma organização, né, dos artistas, de uma forma geral, tentando conseguir fundos, né, de investimento ou financiamento emergencial para que os garantissem, né, diante dessa sim. realidade PL. pandêmica. Porque a É a gente tem. PL 1075, né, da Jandira Fegali, foi Sim. aprovada. E Né? exatamente nesse momento, a gente tem a suspensão dos festejos juninos, e dentro dessa lógica, a gente tem uma cadeia de problemas. Né? Desde o artista que poderia estar em cima do palco, né, fazendo forró, até o comerciante que estava nas praças, né, comercializando seus produtos. Então a gente tem Sim, toda uma lógica de estruturação, sim, né, nesse período de festejos juninos que foram impactados diante do avanço do coronavírus e da Covid-19. E, paralelo sim. a isso, a gente tem um governo que não fomenta e nem garante permanência para esse coletivo, né, que está dentro do âmbito da cultura. Né? E como é que você visualiza isso, Wesley? É... Bom, a primeira questão é o seguinte, é que quando a gente fala em cultura, em arte, não é? Sobretudo no campo do show business, etc., nesse roteiro aí, a gente pensa em grandes shows, né? Em grandes shows, em artistas que vendem milhões e milhões de discos, de CDs, de DVDs, etc., etc. Mas eu acho que a gente precisa pensar nos médios e pequenos produtores. É preciso pensar, por exemplo, no músico. Em Cruz das Almas, nós temos vários exemplos, né? Da pessoa que, por exemplo, ela própria se dirige, ela canta, ela toca, ela organiza o cenário do seu show, etc. A gente tem isso. Tem padrões médios em que a equipe já aumenta, né? Tem uma pessoa que vai cuidar da luz, tem outra que vai cuidar do som, tem outra pessoa que vai cuidar da bilheteria, né? E de fato, quando esse mercado quando ele fica estagnado, gera-se um efeito dominó, não é? Um efeito em cadeia, porque todo mundo para de produzir, todo mundo para de receber. Aliás, eu acho que nesse sentido, Vinícius, é importante a gente pensar na estrutura do capital, não é? Como de fato essa lógica de produção taylor-fordista, capitalista, não é? Que visa o lucro, né? Que visa o lucro, que vai projetar o grande artista, porque sabe que esse artista vai gerar milhões e milhões e milhões, não é? De royalties, de grana, etc, etc. Então, tá claro que essa estrutura não nos serve, né? Porque num momento como esse, não tem dinheiro para os músicos, né? Para tudo, tá? O artista, por mais grana que ele tenha, ele não vai querer, ele pode sustentar por um tempo, ele pode até manter, digamos assim, não é, cobrir as despesas dos seus músicos, despesas básicas por um tempo, mas a gente está diante de uma grande incerteza. Porque, assim, o que é que acontece? A experiência de retorno tanto na Ásia quanto na Europa, está nos provando isso. A experiência de saída do confinamento, né, para um retorno, digamos assim, abrupto, tem gerado a segunda onda, a dita segunda onda, não é? Que as pessoas, então, a curva volta a crescer, volta a se elevar, e as pessoas têm que voltar para suas casas novamente. Tá? É um cenário de profunda incerteza. Estou até lembrando do título do meu livro, Laboratório de Incertezas, né? Eu não sabia por que esse título, hoje eu entendo perfeitamente. A poesia tem esse lance de vislumbrar muita coisa, né? Então, Laboratório de Incertezas, então, a gente está diante de grandes indefinições. Até enquanto não inventarem a vacina, pelo menos, né? Para que a população, né, de modo geral, esteja imunizada, a gente não sabe quando é que a gente volta, de fato, a
poder estar tranquilo nas ruas. E, sobretudo, aí os shows são muito impactados, né? Os espaços artísticos são muito impactados, né? Grandes shows, museus com alta visitação, enfim, cinemas, teatros, né? Espaços de conglomerados, de grande aglomeração. Tá? Esses espaços estão profundamente comprometidos. Vai ser preciso pensar numa outra lógica, numa outra alternativa. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai ter shows virtuais, a gente vai pagar o ingresso para ter uma senha que nos dá. Mas aí a gente fala assim, poxa, mas o show virtual não é o show, né? Uma live não é um show, né? Quem foi a shows e quem viu a lives, né, percebeu que são coisas completamente diferentes. Então, eu acho que fundamental agora é o seguinte: discutir políticas de cultura, políticas de gestão e políticas que garantam a sobrevivência dos profissionais da cultura. Eu acho que isso é importante, porque quando eu falo assim, Wesley, você é poeta, então parece que o Wesley vive assim, sabe, num eterno sábado, num eterno domingo, olhando para o escrevendo poesia, né? Fruição, não, o Wesley tem conta para pagar, o Wesley tem 2 filhas, tudo é muito caro, o Wesley tem um monte de financiamento, tem um monte de boleto, o Wesley tem uma vida prática. Estou falando do Wesley brincando, mas na verdade a ideia é a gente pensar nessa dimensão profissional do artista. Então, se nós tivéssemos um mínimo de seriedade, não é, do atual governo em relação às discussões culturais, essa seria uma pauta prioritária. Prioritária. Pensar na garantia de sustento, não é, no auxílio emergencial para as famílias que vivem, que são ligadas ao mercado artístico, ao mercado cultural e que vivem disso. Né? Não estou falando dos grandes artistas, não, porque esses têm muito dinheiro no banco, tem muita grana, mas eu estou falando dos outros, dos que vêm ali nos bastidores, entendeu? Né? Do cara que faz freelance, por exemplo, eu conheço vários caras, né, que trabalham como freelancer de artistas famosos. Tá? Então o cara ele tem ali uma temporada. Enquanto o artista está fazendo sua turnê, ele está trabalhando. Acabou a turnê, ele não está trabalhando, ele não tem garantia. Então ele precisa juntar uma grana durante o período em que ele está trabalhando, né? Digamos assim, ele trabalha por 6 meses, mas ele precisa pensar que ele está trabalhando por 12 meses, por um ano. Isso porque ele não tem férias, não tem 13º, não tem direitos trabalhistas, não é? Tem uma caixa preta aí que a gente precisa abrir, não é, para discutir cultura de modo mais respeitoso, mais digno, mais honesto, sabe, Vinícius? Com mais verdade, com menos hipocrisia. Nem estou falando... É difícil a gente... Quando a gente vê os absurdos desse desgoverno que está aí, a gente não pode realmente esperar muita coisa diferente do que já vem acontecendo. É a nomeação de um secretário que vai imitar o marqueteiro de Hitler, é a nomeação de Regina Duarte, que vai falar do pum do palhaço, enfim, são essas tragédias, esse circo de horrores, literalmente um circo de horrores, tragédias diárias que aí se colocam. Então, deve ser compromisso de todos nós, cidadãs e cidadãos brasileiros, pensar, já que a gente já viu agora, nessa situação extrema, de experiência extrema que a gente está vivendo com a Covid-19, todo mundo trancado em suas casas, a gente não pode sair. Já que a gente percebeu que o quanto os filmes têm nos ajudado, as músicas, as lives são boas para a gente, agora que a gente entendeu isso, é preciso ter um outro tipo de encaminhamento, de diálogo para o setor cultural. Infelizmente, a gente vinha num avanço e agora retrocedemos por completo, né? E aí a gente entra justamente em uma categorização de sujeitos, né, que fazem arte, que fazem cultura em nosso país, né, e que em momento algum, pelo menos eu não consegui identificar nem na mídia ou na própria fala governamental
atenção para essas questões. Vamos lá. Artistas circenses, Certo. ninguém sabe como é que está vivendo. Né? Ninguém. Importantíssimo. Né? Não tem, né? Pelo menos não vi nenhuma mídia tratando sobre essa questão. Né? Pessoas Sim. que vivem iminentemente do teatro. Sim, sim, também. Né? A gente tem uma organização de um coletivo de artistas, né? Artesãos, não é, Vinícius? Artesãos. Artesãos. Pelourinho está Né? fechado. Pessoas que vivem Pois de é. fazer de pintar as bonecas, de pintar aqueles quadros, de Sim, fazer sim, trança. sim, sim. Né? As pessoas Uhum. estão paradas. Né? Não vi, né, em momento algum, nenhuma discussão de política para atender a esses profissionais. Né? Não vi ainda. Né? Nenhuma discussão. A gente tem coisas muito isoladas. A PL 1075, né, é um exemplo disso, porque pelo menos garante aí uma renda, né, emergencial que vai contemplar as diversas categorias, né, do mercado artístico, tá? Mas ainda é muito pouco. A gente não quer que seja algo, sabe, isolado, uma pauta, uma reivindicação de um deputado X, de um deputado Y. Precisa parar com essa mania de pensar em cultura, né, como pauta de determinados parlamentares. Porque a gente sabe, claro, que tem os parlamentares que têm maior vinculação com a cultura, isso é normal. São questões identitárias, outros têm mais vinculação com a educação, outros têm mais vinculação com saúde, são suas bases, as bases construídas ao longo da vida, isso é legítimo, não estou falando disso. Mas, quando a gente fala de cultura brasileira, né, da cultura que sustenta um país, né, da cultura que eleva a imagem de um país, de uma cultura que pode produzir milhões e que produz milhões, né, de uma cultura que mobiliza o mercado turístico, né, de uma cultura que aquece os campos educacionais, né, que, enfim, promove e permite pesquisas cada vez mais. Isso não pode ser algo isolado, isso precisa ser, de fato, uma discussão geral, né, de todos, uma bandeira de todos. Exato. Não, e não apenas de um. Então, eu acho que um pouco da minha preocupação enquanto, primeiro, artista que sou, enquanto poeta, enquanto compositor, enquanto escritor, enquanto agente cultural, ou seja, que transita nesse mercado, mas enquanto cidadão, enquanto professor, não é? Enquanto homem que paga seus impostos, que contribui com a sociedade, eu fico muito frustrado, não é? Quando eu penso que essa discussão sobre cultura no Brasil está cada vez mais escanteada, né? Escanteada. Por exemplo, quer ver um exemplo, Vinícius? Eu fiz várias lives aí e fui chamado para várias lives, diferentes lives, ligadas ao meu trabalho, à minha poesia, etc, etc. Mas, sistematicamente, essa é a primeira live onde nós estamos discutindo políticas públicas de cultura no contexto da pandemia. Né? Então, isso me dá um termômetro, porque, opa, eu devo ter feito, sei lá, umas 5, 6 lives, né? Tenho mais umas 4 agendadas aí, tá? E essa é a única, a primeira, e talvez até agora, a única que propõe uma discussão sobre políticas públicas ou implementação de projetos que garantam, né, a sobrevida desse universo, dessa classe. Então, isso me preocupa. Né? Eu acho que em todas as lives nós deveríamos estar discutindo políticas públicas, inclusive nas lives que tem aí milhões e milhões de visualizações, né? 3 milhões, a live de Marília Mendonça, né? Eu não acompanho muito, mas o pessoal me diz que tem 3 milhões de pessoas assistindo, etc, etc. Então, eu acho que essas pessoas poderiam discutir, sim, a questão Exato. da política pública.
A gente foi conversando, Wesley, eu peço até desculpa aos nossos seguidores e seguidoras, né, as pessoas que vêm acompanhando as lives da Logos, né, e como você falou, a proposta da Logos é justamente essa, trazer lives que de fato discutam esses problemas que estão sendo impactados tanto pelo governo federal e pela pandemia, né? Essa é a nossa proposta. Então a gente já suspendeu a atividade que iríamos realizar nesse ano de 2020, iniciar nesse ano de 2020, justamente para discutir a pandemia. Eu vou aproveitar o ensejo, vou fazer uma pergunta aqui vou lhe apresentar uma pergunta de Duda Cebola, né? E você já vai pensando em um poemazinho aí, de um poema seu, porque a gente foi falando e eu acabei esquecendo das perguntas que passaram aí, né? E eu Hoje, peço falou pra mim, desculpa. pega meu livro aqui, O Laboratório de Ó, Incertezas. Duda Cebola fala: a indústria do entretenimento estrangulou outras vertentes da cultura, o que provocou essa sensação de ignorância sobre a realidade? Não sei, não sei, talvez, não sei. Não sei porque é muito complexo, assim, o tipo de juízo que eu atribuo ao entretenimento, não é? Ao entretenimento, essa coisa que é efêmera, não é? Que é efêmera, que é consumida de forma muito rápida, não é? Então, hoje tem um cantor sertanejo e etc. Hoje ele vale 1 milhão, amanhã ele já não vale mais nada, eu já não sei quem é, porque já apareceu um outro e outro e outro, etc. Não sei, mas eu também posso encarar como entretenimento eu pegar o meu livro, sabe, de Gabriel Garcia Marques, que eu adoro, e ler, e tô ali também numa atividade. Eu acho que não assim, talvez não caiba aqui a gente demonizar muito certos setores e certas manifestações artísticas. Eu acho que todo mundo é legítimo, sabe? Eu posso até não ser fã de Luan Santana, por exemplo, pessoalmente, mas eu preciso respeitá-lo como artista, não é? Eu acho que isso é importante. O que a gente precisa é se fortalecer enquanto categoria, né? É se fortalecer enquanto classe produtora de um produto importante, né? De um item importante, essencial à vida humana, que é a arte, que é a cultura. A sua camisa tá linda aí, né? Você botou uma camisa maravilhosa hoje. Certamente que a aquisição dessa camisa dependeu de uma série de impulsos estéticos. Você viu, gostou da combinação de cores, ficou bem, etc. O tecido, eu não sei, ou quem te deu também pensou isso. Enfim, né, eu acho que a gente pode pensar a coisa de maneira realmente mais ampla. Eu acho que a gente já tem sido atacado demais como artista, não é, por esses protofascistas, né, esses projetos de fascistas que estão aí no poder, e a gente não precisa mais estar dando tiro no próprio pé. A gente precisa, de fato, se fortalecer. Todas as manifestações de arte são legítimas, não é? Veja que a gente começou com esse ataque à cultura, começou lá atrás. Você lembra quando tinha um homem nu e uma criança pegando naquele homem, ele fazia uma performance e tinha uma criança, disseram que aquilo era pedofilia, etc, etc. Então, desde ali, quer dizer, a gente já tem sido bucha de canhão, a gente já tem tomada rebordosa aí já, sabe, dessa luta, dessa coisa mesquinha há um tempo. Então a gente, como artista, precisa se fortalecer enquanto categoria. Sim. E Você são quer um poema, questões, né? claro, você, né? Sempre É, bom deixa eu ler, ouvir. deixa eu ler para você um poema, que aqui acho que a internet não está muito boa, né? Mas vamos lá. Eu fiz um poema que uma professora amiga de Vanise, lá da Federal do Mato Grosso, organizou uma publicação, uma revista com textos de pandemia. Sim, E aí eu tinha mandado esse texto para ela chamado Monstro Invisível, que agora eu quero ler para vocês, para você, para os amigos de Cruz, para essa família linda sua, que eu tenho muita saudade de vocês todos aí, viu? Para os meus vizinhos, para os amigos, ex-alunos, hoje colegas de trabalho, né? E o poema chama-se Monstro Invisível. Gosto de brincar com essa imagem, né?
de algo monstruoso e ao mesmo tempo microscópico, né? Uma, algo, enfim, uma ambiguidade, enfim. Diz assim: no silêncio empalhado dos cômodos, agiganta-se o monstro invisível. Penso na desventura de suas multiplicadas presas, se a ideia da mínima força, da mais frágil delas, tomba a insólita empresa do meu corpo de poeta. Penso em meus pequenos sustos crônicos, nutrindo o riso do monstro mudo, tanto maior que o mundo, quanto menor que tudo. Penso em suas garras afiadas, ao desafio do visgo que lhe escapa, quase como quem o nega. No rastro sem cor, sem cheiro ou substância, e penso na vida avessa, sua presença viva de instância. Penso nos 1000 olhos de sombra desse monstro prolongável, em seus tentáculos perturbadores, e no seu modo de testemunhar, assim, onipresente, o desespero com que me armo, disposto a alvejar o nada, nos dias da guerra inglória. Penso no monstro aritmético, em quem a pulsação indissolúvel cumpre certa didática amorosa. Há de afetar no exílio, que é seu método e mistério, a existência rancorosa. O manto de símbolos, se aquece o monstro, parece enfurecê-lo ao sabor da loucura mais letal, onde habita o sintoma universal do que somos o monstro e eu. Tudo ao dissabor se cala, não há asepsia que valha, nem há por que chorar. Então esse é o Monstro Invisível, o poema que foi lá para... Obrigado, querido. O poema que foi lá para a revista, né? O poema mais novo. Você sabe que essa coisa de pandemia, Vinícius, eu terminei recentemente de organizar o Laboratório de Incertezas. Foi um trabalho assim muito delicado e minucioso, porque eu voltei a toda a minha produção para fazer a seleção e revisão dos poemas. Então, peguei pelo menos 3 livros autorais, fui para as revistas todas que eu tinha publicado, enfim. E ainda escrevi mais 10 poemas inéditos para o livro, né? Então eu estava muito cansado. Eu falei assim, eu nunca mais vou escrever poesia. E de repente, essa coisa da pandemia, sabe, me trouxe a poesia tem uma autonomia muito radical, né? Então isso está muito nítido para mim. Eu não sou capaz eu não tenho um controle sobre esse organismo, pelo contrário. A poesia é que ela tem o seu tempo, ela tem o seu planejamento ou não. Eu sou um mero canal de expressão dessa linguagem, né? E aí agora, com a pandemia, tenho escrito alguns poemas. Eu acho que é um processo assim de... Como é que eu poderia dizer, meu Deus? Como se fosse sabe, um exorcismo. Uma coisa assim de você exorcizar, de expurgar, sabe? Filtrar esses conteúdos todos que a gente tem acesso a muita coisa ruim, Vinícius, nas redes sociais. É impressionante. Você sabe que ontem eu pensei seriamente em terceirizar. Eu tenho muita gente que me acompanha nas redes. Então, todo dia eu recebo pedido de livro, pedido de entrevista, não sei o que, etc, etc. Então, eu sei que é um instrumento importante de trabalho, de divulgação do meu trabalho. Mas, assim, são tantas coisas ruins, sabe? A gente é exposto a uma avalanche de lixo cibernético, né? De coisas ruins. E quando eu falo coisas ruins, é de conteúdos ruins. Não é que a coisa não seja real, mas é de conteúdos ruins. E a gente vive hoje a era da chamada guerra de narrativas, não é? Cada um defende a sua narrativa. Então, a chamada era da pós-verdade, ninguém mais tem verdade absoluta, não é? Ninguém mais detém uma verdade, existem verdades, não é? Então, hoje, Lula fala uma coisa, amanhã Bolsonaro fala outra, e enfim, a gente fica no meio disso, né? Então, Bolsonaro é um fenômeno da pós-verdade, não é? Porque ele diz hoje assim, olha,
gente, eu estou aqui mostrando o sapato, meu sapato preto para vocês. Amanhã ele diz assim, gente, eu não mostrei sapato preto para vocês, isso é mentira. Quer dizer, tem um vídeo do cara falando, né, mostrando que calçou o sapato, e no dia seguinte ele diz que não, que não. É esquisitíssimo isso, né? Porque, inclusive, é um tipo de estratégia feita para minar qualquer possibilidade de argumentação mais razoável, mais honesta, mais séria, porque você está diante de uma mentira não, de um cordel de mentiras, né? Então, eu tenho escrito algumas coisas, eu tô com um livro de contos também, são 10 histórias, em breve aí, quando passar isso tudo, com fé em Deus, é, eu quero publicar esse livro, né? Muita gente me pede ficção, eu escrevo ficção, mas muita gente me conhece só como poeta. Então agora eu estou trabalhando os textos para em breve termos aí esse material. Wesley, eu vou fazer o seguinte, a gente está se aproximando do tempo limite da live, que é os 60 segundos, né, que o Instagram disponibiliza. Eu vou fechar para a gente salvar essa live e reabro Tá. para a gente finalizar com a avaliação sua de cultura para o pós-pandemia. Né? Eu tenho uma interpretação Okay. bastante complexa para essa situação. Né? Se a gente não conseguir reverter ela, né, ainda esse ano, eu acho que 2021 também não vem muito bom para toda a rede cultural, no seu amplo sentido da palavra. Então, pessoal, eu vou fechar, né, para poder salvar a live e reabro novamente para a gente vir com essa discussão e finalizá-la. Viu, Wesley? Só um minutinho.